Segurança Total. Com Leonardo Santana. Segurança Total, falando de segurança com você, para você, daqui de Brasília, rede Yes TV, para o mundo inteiro, mas obviamente, como você sabe, como a gente sempre costuma dizer, com a cara do Brasil. Hoje o programa extremamente interessante, um programa focado, um programa com a presença do nosso grande amigo, professor Rodrigo Santos, aqui conosco. Não é? Muito obrigado, professor, pela presença. E estaremos aí, né, hoje lhe interpelando, perguntando, falando principalmente sobre o desenvolvimento de profissionais de segurança, a capacitação de profissionais de segurança, o processo de reeducação desses profissionais. Então, para quem gosta disso, para os instrutores, para os gestores de segurança, olha, hoje vai ser algo que você vai utilizar com muita frequência, nós acreditamos. Antes de tudo, a gente gostaria de apresentar, né, o nosso professor Rodrigo Santos, inclusive por intermédio dessa publicação. Aqui vocês têm Educação, Desenvolvimento Humano e Responsabilidade Social. Responsabilidade social que tem sido muito tratada, tem sido muito difundida e tem sido principalmente muito cobrada. E aqui nós temos o penúltimo nome, Rodrigo Fabiano de Souza dos Santos. Professor, mais uma vez, muito obrigado. O que a gente pode falar sobre capacitação e desenvolvimento de profissionais de segurança nesse cenário tão conturbado da segurança pública brasileira? Na verdade, o processo de capacitação, Santana, ele ganhou uma notoriedade. O processo de capacitação ele foi conduzido ao centro das discussões a partir do momento que nós percebemos que, ao contrário do que se anda propalando, que muitos gurus, inclusive da gestão, do treinamento e desenvolvimento andam propalando, de que nós estaremos na era da informação. Então, nós percebemos que já não estamos na era da informação. Então, isso poderia ficar muito marcado se eu te fizesse hoje 3 perguntas. Por exemplo, qual seria o nome do primeiro mineiro chileno resgatado há pouco na mina San José? Poucos teriam hoje, com certeza, a lembrança na ponta da língua desse mineiro chileno. Verdade. Se eu pergunto para você qual o jogador, na verdade, da Argentina fez o segundo gol da equipe argentina no Sub-20, na vitória de 2-1 sobre o Brasil, seria difícil que a gente lembrasse exatamente qual o nome desse jogador argentino. Mas se eu pergunto hoje o nome, por exemplo, do comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, aqueles que trabalham com segurança pública, que trabalham na Polícia Militar e aqueles que habitam, por exemplo, no Distrito Federal, provavelmente teriam essa resposta na ponta da língua. O que é que mudou nessas 3 perguntas? Na verdade, eu tenho certeza que qualquer telespectador, né, do nosso Segurança Total teve acesso a essas informações, com certeza, nos últimos 2 ou 3 meses, porque foi uma ampla divulgação em todas as formas de mídia. É verdade, é verdade. E essa informação não se transformou, no caso das 2 primeiras perguntas, em conhecimento para a maioria. Enquanto que essa terceira pergunta, essa terceira informação, ela se transformou em conhecimento. Então ela foi aprendida. Então o problema, o que a gente coloca isso aqui, Santana, é para mostrar que nós todos temos acesso a muito mais informação hoje do que nós precisamos e do que nós podemos processar. Se nós estamos falando de uma informação que é fácil de ser coletada, se é uma informação que está disponível e onde o grande problema dela é como descartar e não como obter, então isso não pode ser um fator tão estratégico para a sociedade que nós vivemos. Então eu costumava dizer sempre por que 1 quilo de lagosta, na verdade, costuma ser mais caro que 1 quilo de sal. Não é que alguém decidiu, vai ser assim e pronto. Na verdade, a dificuldade de sua consecução, todo o processo que existe para que ela seja disponibilizada. Assim é a informação. A informação muito fácil não é estratégico. Da mesma forma, nós diríamos então, qual o papel da informação? Ser a matéria-prima a partir da qual se constrói conhecimento. Isso é importante. O que é que a gente diria então, Santana? Estaríamos na era do conhecimento?
Também não. Informação é matéria-prima, conhecimento é produto final. Estamos na era do processo, na era da aprendizagem. Porque só informação não basta, é preciso construir conhecimento. Mas o conhecimento construído hoje, amanhã já não vai dar respostas aos desafios da sociedade. Então, o policial que era considerado bem informado e que detinha todas as informações e todos os conhecimentos necessários para a sua prática há algum tempo atrás, se ele parou de aprender e de se qualificar, hoje ele já não é um profissional capacitado para esse processo de policiamento ou de segurança, no caso da segurança privada. Daí a importância de estarmos na era da aprendizagem, a importância do processo de qualificação contínua e permanente. Uma das coisas que o senhor comentava aqui e nós estávamos já imaginando, e muitos dos nossos telenautas, muitas das pessoas que estão aqui conversando conosco, vão falar, poxa, mas são dados, são informações, não é, que eu recebi, não é, recentemente. Mas essa parte conceitual do que é informação, do que é conhecimento e do que é aprendizagem é que às vezes está ficando um pouco misturada, não seria isso, professor? Com certeza. Informação são dados organizados e sistematizados. O conhecimento seria, portanto, a matéria-prima de onde se constrói o conhecimento. Portanto, é impossível, ao contrário do que os modelos convencionais de capacitação, inclusive na área de segurança, vem implementando, é impossível se tentar transmitir conhecimento. Toda tentativa de transmitir conhecimento vai ser frustrada, porque só se transmite informação. O conhecimento já é informação aprendida, apreendida e constituída de sentido para o sujeito. Então, o conhecimento ele é construído pelo próprio sujeito nessa interação com o meio, com a realidade, desde que se leve em conta o seu meio e suas referências. Formar policial longe das suas referências, longe das circunstâncias que aproximem essa formação da realidade, do cotidiano do profissional, seria perda de tempo. E a aprendizagem é o processo pelo qual nós conseguimos transformar rapidamente e com qualidade informação e conhecimento. Então, uma corporação, uma organização de segurança privada, como qualquer outra organização, vai ser tanto melhor quanto for a capacidade dos seus indivíduos e coletivamente do seu corpo de aprender mais, melhor e mais rápido. Aprendizagem significa inovação, melhores formas de operar, de servir à comunidade que é o seu cliente, é o seu grande objetivo, na verdade. Uma das coisas que a gente também precisa estar comentando foi o que o professor Rodrigo Santos colocou aqui agora. Às vezes, a informação, o conhecimento e a aprendizagem, em particular, a aprendizagem, ela não se adequa, ela não se encaixa com a necessidade daquele profissional de segurança. Então, às vezes, eu estou tentando passar para aquele profissional de segurança pública ou de segurança privada um dado, mas que é um dado que ele não utiliza com facilidade, que não vai ser algo servível para ele. E nós já comentamos aqui anteriormente, professor, algo sobre andragogia. E o senhor, como mestre em educação, eu gostaria até que repassasse isso para aquelas pessoas que estão agora nos ouvindo, que estão agora nos acompanhando e que querem ter uma relação entre essa aprendizagem e algo servível para aquele profissional. Excelente. Então, geralmente, quando se trata de educação de adultos, ainda mais na área de segurança, onde nós estamos tratando da qualificação profissional de adultos que estão submetidos a, talvez, a maior carga de estresse e pressão que uma categoria profissional é submetida no nosso tecido social, nós temos que tratar com abordagem não pedagógica, que até conceitualmente e etimologicamente está relacionado muito mais ao desenvolvimento infantil, infanto-juvenil. Entendo. Nós temos que adotar conceitos como a andragogia. O andro, na verdade, é a educação do adulto. Então, a metodologia para a educação do adulto tem várias particularidades. Primeiro, o adulto, ele aprende mais e melhor quando aquilo que está em questão faz parte do seu processo cotidiano, se aproxima da sua prática refletida, sua prática do dia a dia. Então, é necessário que esse processo seja bem visto para que não haja infantilização do agente de segurança no seu processo de treinamento e desenvolvimento. E isso é muito importante. Professor, nós precisamos até aprofundar um pouquinho mais isso, e você vai ver isso já já, próximo bloco, Segurança Total, falando de segurança com você, e hoje com um convidado especial, o professor Rodrigo Santos, mas com a cara do Brasil.
Segurança Total, voltando para você agora, falando de segurança com a cara do Brasil, e falávamos no primeiro bloco de andragogia, educação de adultos, de formas às vezes inadequadas de você repassar informação para o profissional de segurança, pública ou privada. Professor, mais um questionamento que às vezes nós temos e que discutimos muito pouco. O que seria uma forma inadequada de passar essa informação? Aquele formato, às vezes antigo, de colocar todo mundo ali sentadinho naquelas cadeiras, enfim, você é o aprendiz, você é o aluno, não sabe de nada, eu sei de tudo. Exatamente. Como é isso aí? Na verdade, existem duas definições, né, para a perspectiva etimológica da palavra aluno. Essa perspectiva tradicional, extremamente reducionista, focada naquilo que o Pavlov e o Skinner definiram como estímulo-reforço, condicionamento operante, o foco só na formação de um sujeito reagente, reativo, aquilo é a perspectiva do chamado alunos. Quando A em latim significa negação, lunus significa luz, onde o aluno é visto como aquele que não tem luz, ou seja, aquela folha em branco que vai ser preenchida pelo instrutor todo-poderoso, dono do conhecimento. E uma perspectiva mais progressista, que compreende todas as dimensões que devem ser trabalhadas no processo formativo e no processo de capacitação, ela vem advém do termo aluminus, ou seja, luminis é nutrição, aquele que se nutre, na verdade, né? Ou então aquele que se nutre de novos conhecimentos, mas a partir dessa troca, dessa interação, onde ele vai disponibilizar, né? Onde a tropa ou os agentes de segurança privada vão disponibilizar a sua experiência e os seus conhecimentos do dia a dia para aquele que se propõe a ser facilitador, conhecimentos esses que não são nem maiores nem menores, são diferentes, na verdade, deste facilitador, para que esse facilitador, de posse dessas informações e contextualizando com todas as questões do dia a dia desse profissional, possa determinar de que forma vai ser melhor conduzido esse processo de aprendizagem. Mas é importante, Santana, que pensemos o seguinte: qualquer processo de ensino-aprendizagem, principalmente na área de segurança, onde estamos diretamente lidando com a vida, objetivamente, de forma imediata, lidando com a vida, e o profissional precisa estar no nível de preparo que lhe permita, na verdade, desempenhar bem a sua função em prol da sociedade. Se do contrário as consequências são aí de amplo conhecimento da sociedade, não são positivas, na verdade, é preciso que se leve em conta 3 dimensões e que não têm sido consideradas no processo de treinamento e desenvolvimento na área de segurança e em muitas outras áreas. Uma dimensão é a dimensão física, outra dimensão do sujeito é a dimensão psíquica e outra a dimensão social. O senhor acredita que hoje os facilitadores, os que são chamados de instrutores, eles não saberiam como diferenciar isso? E já faço, junto com essa explicação que o senhor vai nos passar das 3 dimensões, um outro questionamento: como o facilitador pode se modelar, né, para se enquadrar nesse novo processo, né, para ser um melhor facilitador, né, para aquele profissional de segurança que está sendo capacitado, reeducado, desenvolvido? Perfeito. Os números, os resultados, as impressões, elas têm demonstrado que esse processo carece de uma grande repaginação e uma grande requalificação. Eu costumo dizer, Santana, que não existe qualidade, na verdade só existe a qualidade percebida. Se a sua qualidade não é entendida pela população, pela comunidade, como uma qualidade efetiva, então você não tem qualidade. Então esse facilitador, ele não teria uma boa percepção, né, desses 3 conceitos. É o que, por exemplo, os agentes de segurança, alvo desse processo de treinamento e desenvolvimento, eles têm manifestado de várias formas, como diretas resultado. E indiretas, como resultado. Então, para que se perceba o processo de qualidade efetivo no treinamento e desenvolvimento, é preciso levar em consideração que o sujeito é físico, psíquico e social, e não apenas físico. É preciso levar em consideração, então, que existe a dimensão cognitiva, né, da parte intelectual, conceitual, que tem que ser levada em consideração, motora
realmente, que realmente é o que é mais focado nesse processo do treinamento de segurança, não que não seja importante, acho até que a carga horária dos processos de treinamento e desenvolvimento para essa parte de destreza, de aptidão em relação a armamento, munição, tiro, comportamento, conduta, uma série de circunstâncias nesse sentido, da questão da destreza, da questão motora, acho até que é negligenciado por uma diminuta carga horária. É muito importante, mas não só. É preciso que a questão cognitiva seja considerada com um aspecto conceitual importante e principalmente a questão afetiva. E vamos aqui, Santana. Peraí. A questão afetiva. Você sabe qual é essa questão afetiva a que nós estamos referindo? Qual é a parte conceitual, né, que nós devemos nos preocupar? Aí, mais uma vez, professor, e agora? O pessoal de segurança pode ter ficado meio assustado aí. Será que o professor está falando de beijo na boca aí? Alguma coisa desse tipo? Ainda mais aqui perto de mim. Peraí, deixa eu sair das câmeras. Vamos lá, vamos retornar. O que é esse afetivo? A questão afetiva é toda a questão que diz respeito ao sujeito num contexto social. O policial é um indivíduo humano, ente humano, espécie, que só o é dentro de um contexto maior, inserido numa sociedade, inserido numa corporação, inserido numa organização de segurança privada. Então é preciso se considerar o aspecto comportamental, o aspecto emocional, porque veja, Santana, muitas vezes o treinamento ele se limita à questão da destreza, e você pega o melhor dos facilitadores, o melhor dos instrutores, desculpe, que entende muito de tiro, e você coloca-o para ministrar determinada instrução. E aquele aluno melhor ranqueado dele, de repente, consegue colocar 15 tiros no mesmo orifício, é brilhante no processo de treinamento, mas quando é colocado numa situação real, de perigo iminente, numa situação de revide, perfeito? Então, força contra força, como a gente costuma dizer, né? Ele se vê numa situação que, às vezes, como a gente diz no jargão militar, cola as placas. Ele nunca passou, né? Ele nunca passou, de repente, por aquilo e não foi colocado nas situações de treinamento em coisas que aproximassem, em situações que aproximassem ele dessa realidade. Isso é uma falha nesse processo? Nesse processo de treinamento. É por isso que, às vezes, a gente até questiona, quando se imagina que um treinamento, por exemplo, com munição real, no caso de um treinamento de tiro, aproxima o sujeito da realidade. Eu entendo que é o contrário. Porque uma munição especializada, um armamento especializado para o processo, voltado para o processo de treinamento, vai permitir, né, esse processo de força contra força no treinamento, vai permitir que as situações de treinamento com opositores se aproximem do processo real. E o nível de tensionamento emocional, inclusive, seja trabalhado a partir dali, observado, para que numa situação real não haja esse descompasso. Então é preciso que o processo, na verdade, de gestão das emoções, gestão comportamental, gestão das relações sociais do sujeito, da crítica, inclusive política, àquele conteúdo que ele, como agente de segurança, está recebendo, política bem entendido, com política com P maiúsculo, na verdade, né, do ponto de vista conceitual, é preciso que isso seja levado em consideração. Então, o instrutor tradicional, ele se sente satisfeito com o seu conhecimento técnico instrumental. Quando o instrutor, na verdade, tem que começar a vestir a carapuça, né, tem que começar a vestir a roupa de facilitador, ou seja, aquele que entende e vai transmitir as informações instrumentais, técnicas, de destreza, a parte conceitual também, né, mas que ele tenha a capacidade de ser um facilitador aprimorando-se nos conhecimentos de didática, metodologia, andragogia, relações humanas interpessoais, para que, além de saber, ele saiba passar, saiba ajudar o aluno a construir conhecimento, né? E principalmente que ele saiba estabelecer uma relação duradoura para que esse processo de aprendizagem seja contínuo. Agora, eu não sei se o pessoal da técnica vai puxar minha orelha ali. Quanto tempo a gente tem? Ainda posso falar mais uns 30 segundinhos? Já tem que passar para outro bloco? Como é que a gente tem que fazer agora? Opa, tenho mais o quê? Mais 10 segundos. Oh, perfeito. Então a gente já pode falar mais um pouquinho. Construção do conhecimento. Perfeito. Né? Ajudar a construir. Permitir que aquele instruendo, que aquele capacitando, seja um ser pensante. Perfeito. É possível fazer isso? E que ferramentas utilizar? Perfeitamente, Santana. É possível justamente a partir desse processo de gestão do conhecimento. O instrutor hoje, o facilitador, né, ele deve ser um grande gestor do conhecimento dentro do espaço de capacitação. Ou seja, ele tem que compreender
todos os aspectos do seu fazer instrumental. Se ele é professor de armamento, munição e tiro, tem que ter o entendimento total dos aspectos técnicos, conceituais disso aí. Se ele é professor de ordem unida, ele tem que ter o entendimento total desse processo. Se ele é professor de um curso tático, ele tem que ter o entendimento total desse processo. Mas isso aí é o básico hoje, não é diferencial. Isso não faz dele um instrutor melhor, porque isso é o mínimo obrigatório para qualquer um que se propõe a ensinar. O que vai diferenciar esse processo é ele ter, repito, conhecimento de aspectos cognitivos, comportamentais, né, que consigam colocar ele um nível acima nesse processo de construção do conhecimento. E para isso é importante que nós nos atentemos a um conceito, o conceito da praxis. O que seria essa praxis? Na verdade, a praxis é a perfeita sintonia entre a teoria e a prática. É a prática refletida. Nós não precisamos, no jargão convencional e entre muitas aspas, nós não precisamos mais do instrutor sargentão que de repente não compreenda nada para além dos muros do quartel, que faça de repente da rigidez e da rispidez sua única bandeira de instrução e treinamento. A única ferramenta da coercitividade, a única ferramenta de treinamento. Não precisamos desse profissional. Mas, por outro lado, também não precisamos e não podemos aceitar num processo de treinamento e desenvolvimento em segurança daquele acadêmico com conhecimento muito rebuscado, com muita teoria, o chamado conhecimento livresco, mas que nunca tenha pisado, vivenciado, interagido com profissionais de uma unidade de segurança. Então, é fundamental essa união entre aspectos teóricos e conceituais que vão fazer com que o profissional de segurança não só saiba o que fazer, mas como fazer e por que fazer. Agora a gente vai ter que discutir isso daqui a pouco, porque o que, como e por que já entra no desenvolvimento, essa parte de finalização que a gente vai estar passando para você daqui a pouquinho. Segurança Total, falando de segurança com você, daqui de Brasília, estúdios da ISTV, com o professor Rodrigo Santos, mais com a cara do Brasil. Retornando, Segurança Total daqui de Brasília, falando de segurança para você, com a cara do Brasil, e hoje com o professor Rodrigo Santos, que é um especialista em educação e que nos traz a grata satisfação por intermédio dos detalhes, né, dos dados, que não é mais informação, não é mais conhecimento, né? Agora a gente precisa saber como repassar isso. Gerir a aprendizagem. E essa aprendizagem que está sendo gerida, a gestão, né, dessa aprendizagem, como ela pode ser feita para aprimorar os conceitos dentro de segurança pública, dentro de segurança privada? Excelente, Santana. Na verdade, um processo de ampla gestão da aprendizagem e do conhecimento, além de ser voltado para a praxis, que nós falávamos no bloco anterior, onde teoria e prática caminhem juntos e em perfeita sintonia, do contrário não seria efetivo, é preciso estar voltado para dois conceitos importantes, onde as organizações policiais, as organizações privadas de segurança e a maioria das organizações que se pretendem de vanguarda precisam estarem atentos. Primeiro, a eficiência. É preciso que esse processo de capacitação, de qualificação, de gestão da aprendizagem dos recursos da instituição leve necessariamente as organizações a fazerem as coisas cada vez melhor, fazer bem feito. Ser eficiente é fazer bem feito, com atenção aos processos, com atenção aos detalhes, com riqueza de detalhes. Eu costumo dizer que muitas vezes alguns profissionais da segurança esquecem que tem clientes, e o cliente é a sociedade. E o cliente é a sociedade. Felizmente hoje, a maioria começa pelo menos a atentar para esse processo da necessidade de melhoria organizacional.
Porque se você entra numa de que você não tem clientes, você tem suspeitos, então a qualidade de serviço realmente vai diminuir. Então é preciso ter eficiência, mas também é preciso ter eficácia. Não adianta fazer muito bonitinho, fazer bem feito e no final não entregar o que tem que ser entregue, não fazer o que tem que ser feito na percepção da sociedade. Então, a grosso modo dizendo, jogar bonito é eficiência, ganhar a partida é eficácia. Então, o que é que nós gostaríamos de ter numa polícia ou em organizações privadas de segurança nesse momento como fruto desse processo de capacitação? Eficiência ou eficácia? Jogar bonito ou ganhar a partida? Fazer o bem feito ou fazer o que tem que ser feito? Eu diria que fiquemos com os dois. É preciso ter eficiência e eficácia na justa medida. E a isto nós daremos o nome de efetividade. O que nós queremos é uma capacitação efetiva, porque só assim é possível uma segurança efetiva, que faça bem feito, faça o que tem que ser feito da melhor forma possível, no tempo adequado, com os recursos que dispõe, é óbvio, dentro das suas limitações. Mas isso só se consegue a partir de um amplo programa de gestão do conhecimento e da aprendizagem, onde, primeira coisa, Santana, é importantíssimo, se perceba dentro das empresas de segurança e dentro das próprias corporações, quem sabe o que e aonde é que está esse conhecimento. Porque muitas vezes, por falta de um programa de avaliação de potencial e desempenho e um bom diagnóstico na área de capacitação e na área de gestão do conhecimento, muito conhecimento que já existe tácito dentro da polícia militar, dentro da polícia civil, dentro das organizações privadas, ele deixa de ser aproveitado e buscam-se soluções mágicas em consultorias externas, em espaços externos, quando na verdade, não obstante a importância dessas consultorias que sempre vão existir, mas muito pode ser aproveitado lá dentro. Esse conhecimento tácito está nos cursos que já foram ministrados dentro das organizações, nos cursos que foram de iniciativa dos profissionais de fora das organizações, sejam eles regulares ou não, esses cursos, formais ou não, nas diversas leituras, experiências, andanças, vivências desses profissionais que têm que ser consideradas, têm que ser respeitadas no momento de se lançar mão de um projeto de capacitação. Aí, dentro de uma organização, ninguém precisa ter medo de ninguém precisa temer o conhecimento do outro, a formação do outro, ninguém precisa se sentir ameaçado, porque bem gerido esse processo seria um amplo processo de cooperação mútua. Agora, isso nos levaria à possibilidade de ter liderança. Essa liderança, ela é possível? Como é que o senhor poderia resumir isso para nós? Talvez em um minutinho, para que a gente possa inclusive passar mais informações, né, para o nosso telenauta. Isso, na verdade, resume todo o processo que tratamos até aqui. Esses processos só são possíveis se nós conseguirmos formar de forma interhierárquica, ou seja, em todos os níveis das organizações e até interinstitucional, com as organizações dialogando com outras esferas da sociedade, lideranças educadoras. O que é um líder educador? Todos são gestores dentro de uma organização, até porque toda gestão começa da autogestão. Toda gestão com pessoas parte da gestão pessoal. Mesmo que não tenha um subordinado sequer, precisa ser líder a partir da autogestão, precisa ser líder de si mesmo. A partir daí, independente dos postos e patentes que se tenha, é preciso o exercício da liderança educadora, ou seja, você conseguir com independência e autonomia mais e em aprendendo, ter a capacidade de ser esse agente multiplicador, difusor do conhecimento dentro da organização. As organizações carecem urgentemente de um bom programa de formação de líderes multiplicadores que contemplem aspectos instrumentais, mas aspectos comportamentais de didática, metodologia, andragogia, gestão do conhecimento, enfim. Vou fazer mais uma perguntinha e logo depois a gente vai passar um pouquinho da vida do professor Rodrigo Santos, né, e de mais alguns detalhes. Hierarquia e disciplina, principalmente dentro de instituições militares, seriam prejudicadas por um bom processo de gestão do conhecimento interhierárquico? De modo algum. Ao contrário, seriam reforçadas, seriam revigoradas e seriam reeditadas. Seria, na verdade, criar uma edição revisada e ampliada da hierarquia e disciplina, porque a partir da formação de líderes educadores de forma interhierárquica, a hierarquia e disciplina seria respeitada com base na autonomia de pensar, e não na heteronomia, que é o que ocorre hoje. Eu obedeço porque sou obrigado, eu faço porque tem alguém olhando. A disciplina consciente seria implementada a partir do desenvolvimento coletivo com autonomia, aumentando a maturidade do grupo pela formação de lideranças em todos os níveis. Então eu teria a informação, o conhecimento, a aprendizagem e uma evolução da instituição. Vamos falar muito mais sobre isso no futuro. Gente, queria passar para vocês, olha só, INGEP, não é?
o Instituto de Gestão e Educação Política e Estratégia, criado pelo professor Rodrigo, que hoje nos brinda com todas essas informações. Nós temos o site aí, nós temos, se eu não me engano, uma aba aberta, né, falando sobre o INGEP. Então você pode estar entrando na internet, pode estar buscando, pode estar trazendo esse conhecimento, né, que hoje nos é oferecido pelo professor Rodrigo Santos, e ele é encontrado na página do próprio professor Rodrigo, que nesse momento nós agradecemos, www.rodrigosantos.com, sem o BR, rodrigosantos.com, sem o BR. Professor, muito obrigado, agradecemos muito, é uma grande satisfação tê-lo aqui e promovendo essa informação, promovendo esse conhecimento. Gente, obrigado, segurança total, falando de segurança com você, para você, mais uma vez, obrigado, professor, né? A gente está aqui falando de tudo isso, mas, obviamente, com a cara do Brasil. Eu que agradeço a oportunidade. Segurança total. Com Leonardo Santana.